Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Que alegria, que energia. A gente começando aqui. Segunda-feira, 9/9. Estamos aqui com tudo, né? Gente, faltam poucos dias, né? Sexta-feira, o lançamento do livro oficialmente. Então, eu quero convidar você para estar com a gente, para estar comigo, né? Nesse lançamento do livro. Vai ser uma obra incrível e eu estou muito feliz de poder estar lá com vocês e compartilhar desse momento, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo hoje agora com a Roberta e logo depois a gente vai falar com a Ivete às 9 horas. Tem outra live ali com a Ivete, a doutora Ivete Soares. Nós vamos falar aqui sobre diversos temas hoje. A gente já está aqui no penúltimo dia do nosso evento, né? E vai até amanhã o nosso evento. Amanhã a nossa última live vai ser lá na Rádio Deual, com a Ana Paula, que vai estar com a gente lá para fechar esse ciclo aí falando sobre saúde mental em foco. Então, quero dizer que eu estou muito feliz de estar realizando esse evento, estar contribuindo aqui, compartilhando junto com vocês, tá bom? Deixa eu chamar a Roberta aqui para a gente começar aqui. Roberta. Vamos lá, Robertinha, apareceu aqui. Só vai compartilhando, assim como eu estou fazendo, vai convidando as pessoas para estarem com a gente aqui na live, participar, dialogar aqui, para estar junto com a gente nesse evento. Amanhã eu tenho 8 horas, né, uma live com o Maurício. Meio-dia tem uma com a Mai que vai vir aqui falar. O Maurício vai falar sobre atividade física e a Mai vai falar sobre tarot terapêutico e meditação para saúde mental, tá bom? Então, a gente está aí com bastante tema aí, participando aqui com vocês, e eu fico mega feliz de estar junto aqui. Compartilha aí, gente, convida o pessoal a gente interagir e participar aqui junto com a gente. Deixa eu ver aqui a Robertinha, que ela não entrou. Bom, amanhã é dia 10, né? Amanhã é dia 10, a gente sabe que é o Dia Mundial do Setembro Amarelo, né? Uma campanha de prevenção e conscientização sobre a questão do suicídio, né? Então, a gente amanhã vai estar aí falando bastante sobre isso. Bom dia, Duda. Bom dia aqui comigo. Excelente dia aí para vocês, né? A Betinha está entrando aqui. Deixa eu mandar o convite para ela de novo. Bom dia, Rô. Te mandei o convite aí para você conectar aqui com a gente, participar, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Obrigada, Duda. Duda tá dando parabéns, gente. Hoje é meu aniversário. 4.5 aqui, ó. Feliz da vida. Obrigada, viu? Oi, querida. Bom dia, Rô. Tudo bem? Tudo bom? Consegue me ouvir bem aí? Estou te ouvindo super bem. Tá me ouvindo, né? Desculpa. Estou te ouvindo sim. Deixa eu botar aqui a tela. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada aqui por você estar participando do nosso evento. A gente está aqui desde o dia 1º de setembro, todo dia trazendo lives aqui sobre, colocando aqui em foco literalmente a saúde mental, para a gente trazer aqui muitas discussões, diálogos, reflexões, né? Vieram vários especialistas, mas também pessoas que passaram pelo processo de transtornos de saúde mental, né? O que estão passando também. E a ideia desse encontro aqui, Rô, é a gente fazer um bate-papo, né, para a gente refletir. Hoje a gente vai focar bastante na questão da criança e do adolescente. Você que é especialista aí, tem um trabalho maravilhoso, né, para a gente
gente fazer esse bate-papo, né? Mas eu queria que você começasse se apresentando aqui para o pessoal, contando um pouquinho aí de quem é você. Bom, eu sou Roberta, Roberta Borges de Mello. Ah, Sou mãe da Gabriela e da Fernanda, sou mãe de duas meninas, embora seja mãe de sete, eu gosto de deixar isso claro, porque eu estudo sobre esse assunto e eu tive 5 abortos. Então, embora eu tenha as duas minhas filhas, já venho sendo preparada desde muito cedo para o maternar, né? Que eu acho que maternar tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E o maternar também transforma toda a nossa história enquanto gente. Então, eu gosto de sempre deixar claro que eu sou mãe. Sou esposa do André, sou filha do Luiz e da Edilamar. Uh, Sou de formação, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sou especialista em inteligência emocional, trabalho com orientação e formação de famílias. Hoje tenho um projeto que é focado no acolhimento e formação de famílias atípicas, porque eu sou presidente do Instituto Arium de Ecoterapia e Desenvolvimento Humano. Trabalhamos esse final de semana, gente, até às 10 da noite, sábado e domingo. Foi bem puxado, estou cansada hoje, porque a gente abraçar uma causa é isso, né, Márcia? A gente ganhou a possibilidade, recebeu de presente aí a possibilidade de arrecadar fundos para o Instituto, para as nossas obras lá. Em Suzano, nós ficamos em Suzano, o Instituto ele faz um trabalho de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência através da ecoterapia. E aí nós participamos da Festa das Nações, lá em Suzano, no Parque Max Pfeffer, que é um evento organizado pelo Rotary Suzano, pelos Rotaries de Suzano, na verdade, né? Os clubes se unem, então foi muito legal, é um evento num parque, aí tinham várias barracas trabalhando em prol da humanidade. Ontem teve uma corrida às 7 horas da manhã. Sua voz sumiu aqui, Rô. Oi, Agora voltou? voltou, agora voltou. É um trabalho que a gente não para, né? E, e tudo isso tem a ver com quem a gente né? Eu sou escritora, tenho um livro, Menina de Coração Azul, que conta a história do Davi, uma criança autista, e a luta pela inclusão do seu filho, né? E é uma história de amor entre mãe e filho, essa mãe que representa muito concretamente a realidade da grande maioria das mães atípicas, que é o abandono do companheiro diante do diagnóstico, que é ter que abrir mão da sua vida profissional, da sua profissão para realmente abraçar o cuidar do filho e lutar por ele. O Menino de Coração Azul é um livro que é baseado em fatos reais, porque ele nasceu das experiências do Instituto, né, com os nossos praticantes, e tudo isso tem a ver com cuidar, né? Então, acho que o mais importante quando eu falo de mim é o meu propósito de vida, que é cuidar das pessoas para transformar o mundo. E isso tem tudo a ver com esse tema, né? Que eu sou uma pessoa muito avessa, Márcia, às datas comemorativas, né? E a esses calendários que muitas vezes as pessoas, assim, eles têm um propósito de formar e informar, de prevenir, né? De, de olhar para a saúde física e mental das pessoas, mas muitas vezes a grande maioria das pessoas utiliza isso para levantar uma série de bandeiras e de questões somente nesses períodos. E a gente precisa entender que, por exemplo, quando a gente olha para esse tema que a gente vai abordar hoje, né, que é a saúde mental, a prevenção ao suicídio, sobretudo na infância e na adolescência, porque os índices estão cada vez maiores, né? Eu estava lendo aqui uma matéria da Fiocruz de fevereiro, né, que os índices entre 2000
2021 e 2022 aumentaram 6%. E quando a gente olha para a autolesão, 29%. E é muito comum a gente conviver com crianças e adolescentes, principalmente, que têm esse comportamento autolesivo, né? E daí a importância da gente formar os educadores, formar os cuidadores, pais e mães, para que a gente precisa ter os olhos muito atentos. Por isso, a consciência. Maravilha, Rô. A gente sempre traz aqui, né? Eu fico sempre pensando nesses movimentos que a gente realiza, né? O quanto isso vai nos chamando a refletir isso por toda a vida, né? Porque acho que essas questões, elas reverberam, né, em nós, diariamente, na sociedade, né? Em mim, em você e na sociedade. Está sempre viva aí, né? E esse olhar de autocuidado, de como a gente tem que fazer, tem que estar atento sempre, em todos os momentos, né? Eu queria que você falasse aqui o que é uma educação consciente para as crianças e adolescentes, né? Porque a gente trouxe esse tema aí, e aí eu falei, bom, vamos falar sobre, né, o que seria uma educação consciente para crianças e adolescentes a partir do seu olhar, né? É importante esse fechamento aí que você dá a partir do meu olhar, porque é isso, né? A educação consciente, a disciplina positiva, a, a psicologia positiva nos últimos anos tomaram muito espaço da sociedade. E aí vira meio que um modismo e você vê as pessoas falando muito sobre isso, defendendo, inclusive, esse posicionamento, né, educativo, mas muitas vezes não apresentando na sua vida íntima, concreta, um alinhamento, uma coerência, vamos dizer assim, entre aquilo que defende ou levanta a bandeira, né, como se fala hoje, e aquilo que realmente faz, pratica no seu dia a dia, no ambiente familiar, principalmente, né? Ou mesmo dentro do ambiente escolar. Então, a educação consciente, antes de mais nada, é a educação real, mas com a consciência daquilo, do modelo que você escolhe para conduzir as suas crianças, os seus filhos, tá? E essa tomada de consciência, ela tem a ver com autoconhecimento, ela tem a ver com a tua busca íntima e diária da sua melhor versão. Porque para educar com consciência, a gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Porque a gente educa muito mais através do nosso comportamento do que daquilo que a gente fala para as nossas crianças. Especialmente as crianças menores, elas observam detalhes do nosso comportamento e elas, mais que isso, elas sentem, elas percebem o nosso sentir, a nossa vibração emocional, afetiva, né? Então, às vezes, assim, não adianta você querer falar para a sua criança X, Y, Z, ou dizer que está tudo bem, se ela está sentindo, se ela está olhando para você e está vendo que você está triste, que você está irritada, que você não está bem, né? Então, você está ensinando para a sua criança mentir sobre os seus sentimentos, porque ela está vendo que você não está bem, né? E você está perdendo uma janela de oportunidade fantástica que é justamente a educação consciente, de chamar a sua criança e partilhar o seu sentir. Você não precisa entrar em detalhe, mas falar, se colocar como um ser humano, como alguém que está buscando diariamente ser melhor, mas que também tem os seus dias difíceis, nem sempre acerta, né? Porque a gente fala tanto isso para os nossos crianças, né? Ai, filho, tá tudo bem, você não acertar, tá tudo bem, não tem problema se você não ganhou dessa vez. Olha, pede desculpas pro seu amiguinho. Mas a gente não pratica isso, a gente não sabe pedir desculpas. Ai, filho, desculpa, mamãe não queria ter gritado com você, eu não pude, realmente
a mamãe está com muitos problemas, está desafiadora, ai, olha, a mamãe vai tentar ser melhor da próxima vez, me ajuda, como é que a gente pode melhorar isso? Então, eu falo muito do colocar-se a serviço, né, dos filhos, não é virar Bedel de filhos, porque as pessoas confundem isso. É um servir com humanidade, com amorosidade, com compaixão, com gentileza, mas com a dose necessária, que eu falo que é o equilíbrio, né, de firmeza. Você traz aqui, né, Rô, assim, na sua fala, duas coisas que eu queria destacar bastante, que é essa questão de sermos o exemplo, né? Uhum. Porque um discurso sem uma prática, por exemplo, no olhar da criança ou do adolescente, ele é só um discurso, né? E Exatamente. a gente muitas vezes esquece de que o que vale realmente são mais as atitudes do que as palavras, né? Isso é uma questão que eu queria que você, para a gente reforçar aqui e trazer uma outra coisa, né? Tem muitos familiares, né? E claro, né, gente, você vai cuidar e educar o seu filho dentro daquilo que é a sua verdade, dentro daquilo, Exato. né, que são os seus valores, né? A gente não está aqui julgando ninguém nem dizendo que a forma que você está educando está certo ou errado. Mas eu quero trazer uma questão aqui, que é essa bolha da gente super proteger a criança, onde ela não pode saber de nada, ela não. E aí, né, eu vou trazer um exemplo que eu vivi com um amigo meu. Eu o conheci, ele tinha 22 anos, né, um grande, trabalhou comigo há muitos anos, e, e ele estava passando por um processo muito grande de saúde mental, porque a família dele era bem estabilizada financeiramente, né? Isso durante a infância e a adolescência, né? Eles sempre tiveram ali uma vida bem estabilizada, então ele e o irmão sempre tiveram uma vida onde eles nunca souberam de nada. Tudo estava tudo estava maravilhoso, tudo estava bem. E aí o pai teve uma crise lá na empresa e quebrou. E aí essa Muito comum. e aí essa família, é assim, eu lembro do relato dele, né, que ele trazia para mim, ele falou assim, Márcia, eu não estava preparado para aquilo. Nunca me passou pela minha cabeça que a gente teria que passar pelo que nós passamos, ter que mudar de casa, né, ter que deixar de fazer as coisas que nós fazíamos, ter restrição em relação a comprar determinadas coisas, porque a gente sempre teve tudo em abundância. E eu não estou sabendo lidar com isso, né? Eu não estou sabendo, isso está me fazendo sofrer muito, né? Foi muito forte, isso foi muito marcante para mim, né? Eu queria que você falasse qual é o ponto de equilíbrio, né? O que isso pode desencadear numa criança ou num adolescente emocionalmente, mentalmente, né? Que pode prejudicar a vida deles. Eu acho que o ponto principal da educação consciente, Márcia, é a gente entender que a gente educa os filhos para a vida. Isso tem tudo a ver com o que você falou, né? E a vida, ela não é perfeita. A vida, ela é extremamente desafiadora e com desafios e problemas que a gente precisa aceitar, administrar e superar diariamente. Essa é a vida, né? A gente tem momentos indescritíveis de alegria, de felicidade, de êxtase, de realização dos nossos sonhos. Temos, graças a Deus, muitos momentos ao longo da vida. Mas a gente também tem muitos momentos desafiadores que realmente nos desestabilizam e exigem que a gente tenha a sabedoria, né, o discernimento para escolher o que é melhor, né, ou até voltar alguns passos atrás, que faz parte da vida, para se refazer, porque essa história que você trouxe aí como exemplo, ela é muito comum, né? De famílias que educam os filhos numa bolha, como se não existissem desafios, só que de um jeito ou de outro, seja numa instabilidade financeira, seja numa crise que se instala na humanidade como a gente passou, né? Há
pouco tempo atrás, e que evidenciou ainda mais essa falta de preparo, especialmente de pais, mães, né, de educadores, porque os cuidadores, eles estão doentes, né? A gente que atende, que trabalha na clínica, que faz um trabalho de acolhimento, de formação, que olha para a saúde e educação, a gente lida com isso todos os dias. O quanto que os pais, muitas vezes, são a raiz, que é isso que a gente precisa entender. De todos os desafios que se instalam ao longo da vida das crianças e adolescentes. Por isso que a gente fala muito da importância de pais e mães estudarem, olharem para o seu autoconhecimento, buscarem ajuda, porque está tudo bem a gente não dar conta de tudo, né? Porque está tudo bem a gente esquecer das coisas, porque está tudo bem a gente ter dificuldade, muitas vezes, para lidar com as nossas emoções e com algumas questões da nossa vida íntima, porque nós ainda somos de uma geração que vem de um modelo educacional muito autoritário, que gerou muitas dores nas pessoas. Então, a gente convive com muitos adultos, a maioria, despreparados emocionalmente, repetindo esses padrões de autoritarismo, né? Ou escorregando direto para a permissividade, que na minha leitura de educador é ainda pior do que o autoritário. Acho que os dois são péssimos, tá? Mas eu acho que a permissividade, ela acaba trazendo esse modelo que você trouxe. Mostra o mundo encantado e irreal para a criança. Então, quando essa criança se vê diante de um desafio, que ela vai viver, mesmo que ela tenha a vida mais perfeita do mundo, na escola ela vai ter que se relacionar com outras pessoas. Há de ter alguém que um dia vai fazer questionamentos, ou não vai gostar dela, ou ela vai ter dificuldade em alguma disciplina, e tudo isso vai exigir dela recursos para lidar com o inesperado. E é de casa que vem. Então, acho que o grande segredo é a gente entender, não é culpar, tá? Porque algumas pessoas entendem, quando a gente fala da responsabilidade dos pais, dos cuidadores na formação das crianças, como culpa. Não é culpa, porque também nós somos frutos de uma educação, nós também temos os nossos desafios, os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, e a gente está buscando ser melhor todos os dias. Mas o segredo está justamente nisso. Quando você realmente deseja construir uma sociedade melhor, quando você realmente deseja construir uma pessoa que seja feliz, que seja segura, que saiba onde ela quer chegar, que entenda a importância da escolha. Olha, filha, tá tudo bem. Ai, mamãe, eu tenho uma festa, eu tenho 2 festas e, justamente hoje eu tenho... Bom, você vai ter que escolher, porque a vida é assim. Quando a gente escolhe um caminho, a gente abre mão de outro. O tempo todo, diariamente, você vai dizer isso na sua vida. Hoje eu vou fazer esse percurso. Não, vou por aqui. Bom, pode ser que você pegue um baita de um congestionamento e faz parte do processo de evolução. Como é que você pode aproveitar, né? Porque eu acho que esse é o segredo. Ou alguma coisa deu errada no percurso. O que você pode entender com isso? Como é que você está saindo, né, dessa situação? Melhor ou pior? Sabe? Tem uma coisa que você traz, né, Rô, que é assim, né? Não existe um manual como ser um pai e uma mãe perfeito. Não. Eu percebo, assim, aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu sou muito incomodada, tá, Márcia, com muitas coisas que eu vejo nas redes sociais, né? Que, aliás, trazendo para o nosso tema da saúde mental na infância e na adolescência, é muito importante que a gente deixe claro que hoje especialistas, cientistas de todo mundo já falam em demência digital, porque o digital, gente, ele está tirando das crianças pequenininhas, o desejo de brincar, o desejo de explorar, o desejo de experimentar. A gente
vê isso o tempo todo, né? Aí nas redes sociais, né? Aqueles videozinhos que viralizam, que o pessoal gosta do que é cruel. O pessoal tem, assim, é impressionante a capacidade de mexer com as pessoas, e é isso que o ser humano precisa entender, que as redes sociais, elas foram milimetricamente construídas para manipular as pessoas da forma como ele, quem está por trás disso tudo, as pessoas que estão por trás disso tudo querem, né? Então, assim, eles são pessoas muito estudiosas e inteligentes, eles vão direto na veia. Então, pode perceber quais são os conteúdos que mais viralizam. Não são os conteúdos de cuidar, não são os conteúdos, são os conteúdos que mexem lá nas entranhas, nas dores das pessoas, que as pessoas se identificam com aquilo, se revoltam, né? Imediatamente o cérebro já fica com aquele nível elevado, né? E aí eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, sabe? Então, quem é que ensina isso para uma criança? É o cuidador, sabe? É o cuidador que precisa ensinar no berço a importância de escolher. É o cuidador que precisa ensinar no seu comportamento, principalmente, que a gente precisa ter uma boa gestão do tempo. Que a tecnologia é uma coisa abençoada e maravilhosa, que nos ajuda demais. Eu não consigo me imaginar sem a tecnologia. É desesperador quando qualquer coisa nossa, qualquer recurso nosso dá ruim, a gente fica assim em pânico, fala, meu, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente já tem uma dependência e facilita muito a nossa vida, mas a gente tem que usar com inteligência. Então, se você olhar para o lado, vai numa clínica e de qualquer especialidade, observa os comportamentos dos pais e das crianças. As crianças todas ficam hipnotizadas no celular porque é a babá ideal do século XXI. Você sabe que eu estava vendo isso, né? A gente, eu observo muito em restaurante, né? Quando você vai comer, quando você vai para um restaurante, e eu penso assim, né? Pelo menos na minha educação e essa coisa de sentar na mesa, né? Todo mundo ali, né? Todo mundo ali de sentar na mesa e a gente conversar, ou da gente ouvir, né? Da gente se olhar, da gente observar. Eu acho uma coisa tão sagrada, tão assim, tão humana, nossa, né? Tão afetiva, né? E aí você vai nos restaurantes muitas vezes e você vê, por exemplo, esses dias eu fui no restaurante, né, com umas pessoas e aí o pessoal falou assim, ai, vamos comemorar aniversário, né? Era do meu afilhado, né? E a gente estava na mesa, sentada, e assim, uma pessoa do grupo, né, adulta, era adulta, não era criança, né? Uma pessoa do grupo, a gente ali conversando, né? E a pessoa no celular, assim, a pessoa. Aí eu virei e falei assim, nossa, mas você precisa ficar com esse celular agora, né? Alguma coisa urgente que você tenha que responder, que não dá para esperar? Ah, não, não, só estou olhando as minhas redes sociais. Eu falei, então, mas lógico que eu tinha intimidade para falar isso, né? Eu falei, então, mas você não está interagindo, né, com o grupo aqui com a gente, né? Vamos. E aí, assim, aí a pessoa baixou tudo, ficou ali um pouco, mas daqui a pouco ela voltou de novo. Só que a pessoa não percebe, Rô, ela não percebe que ela tá viciada a tal ponto que ela não percebe, ela tá perdendo, o quanto ela tá perdendo essa interação. Então, isso para mim, eu não sei, é muito, eu acho muito sagrado essa coisa de sentar à mesa, olhar nos olhos, a gente conversar, sabe? Então, e a gente fala, né, assim, quem que ensina isso para as nossas crianças e adolescentes? São os responsáveis, gente. A pessoa fala assim, ah, se eu tirar o celular, oi, você é o adulto, você é o responsável. Então, a gente precisa ter essa consciência aí de cuidar disso, porque a gente está vendo aí altos estudos aí mostrando os malefícios que isso tem trazido, né? Poxa, uma criança, um adolescente que entra uma demência por conta de questões de redes da tecnologia é preocupante, né? Para a gente se preocupar, Quando né? a gente fala, Márcia, da demência digital, é no sentido assim, né? O que é a demência? É justamente quando o cérebro, né, ele deixa de ter condição de fazer escolhas conscientes.
né? Ele deixa de pensar com o estado de presença necessário para que a pessoa não se coloque em risco. Então, quando a gente tem esse movimento do digital tomando conta das pessoas, você vê, observa as pessoas na rua, adolescentes principalmente, eles andam olhando no celular pela rua, eles não veem se eles estão atravessando a rua, se está vindo carro, se está vindo alguém na direção deles. Tem coisas terríveis acontecendo aí no mundo lá fora, né? Que a gente nem fica sabendo, mas que acontecem todos os dias, sabe? Então, quando a gente fala da demência digital, é no sentido de você limitar a capacidade cognitiva de uma criança que está no auge, né? A infância onde tudo acontece, o cérebro está com a sua capacidade plástica, né? De aprender, de fazer ali uma série de conexões no máximo da sua potência, e você está arrancando isso da criança quando você dá o celular para ela. Porque ela fica com o cérebro totalmente absorvido naquela tela e ela deixa de experimentar a vida, de experimentar as emoções, de se conectar com as pessoas. Eu tenho lido alguns artigos que já estão sendo estudados aí, os comportamentos na primeira infância, porque as crianças elas não sabem interagir. Olha que coisa absurda. Elas não sabem interagir. Você conversa com professores, por exemplo, o modelo de aluno hoje em sala de aula é completamente diferente, né? E tudo acaba caminhando para essa permissividade, porque a gente não pode falar não. Gente, o não muitas vezes é muito mais amor do que só o sim, porque a permissividade destrói a natureza, a essência humana. Você impede que a pessoa seja quem ela nasceu para ser. Ela não se desenvolve, ela não descobre seus talentos, ela deixa de sonhar, ela se torna um robô, E entende? quando a gente pensa na questão da educação, né, Rô, assim, é muito interessante isso que você está fazendo, porque imagina você construir uma infância, uma primeira infância ali, onde a criança ela não tem que pensar. Quando ela vai para a escola, ela vai sofrer horrores, porque é lá no sistema educacional que ela vai ter que começar a desenvolver essas habilidades, né, cognitivas ali, essas habilidades mentais para poder ler, para poder escrever, para aprender e assim, esse é um processo que vai fazer, a criança vai precisar pensar, vai precisar raciocinar ali, né? E mais do que isso, né? O que você falou aqui agora há pouco, essa coisa de perder ali muitas vezes de não ter. A gente tem visto muitos jovens adolescentes, ou isso é uma preocupação que eu já venho levantando já tem alguns anos ali, eu diria, jovens que não têm sonhos, que não têm perspectiva de vida. Eu li um artigo recentemente que ele diz o seguinte, que jovens de 18 a 29 anos, que é considerada a idade jovem aí, né? De 18 a 29 anos, um índice altíssimo de pessoas que não estão trabalhando, que não estão estudando e, mais do que isso, não estão procurando emprego. Então, a gente fica pensando, sei lá, eu penso na minha fase dos meus 18 aos meus 29 anos. Caracas, eu tava voando, né? Sonhando um monte de coisa, né? Planejando um Não, e monte de trabalhando, coisa. Então, e estudando, é saindo com os isso, né? amigos, fazendo diferentes coisas, participando de diferentes núcleos sociais, escrevendo a sua história no mundo, se interessando pelo que acontecia à sua volta, não é? É A gente isso. tinha essa sede de vida. Então, percebe como tudo tem a ver com o tema da nossa conversa, né? A saúde mental na infância e na adolescência, ela está muito atrelada ao cuidar. E o cuidar, ele está atrelado a educar com consciência, a oferecer recursos para que a tua criança possa escrever a história dela no mundo da melhor forma possível.
possível, porque não existe perfeição. Ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai se decepcionar com as pessoas. Dói dentro da gente? Dói. Dói você ver uma filha tua, né, adolescente, descobrindo a vida e se machucando com as pessoas, percebendo que nem sempre todo mundo é amigo dela como ela gostaria, ou percebendo o quanto é desafiador você entrar nos espaços, nos diferentes nichos sociais, você conquistar o seu espaço no mundo, mas são janelas de oportunidade fabulosas para você guiar a sua criança, contar a sua história, aí volta naquilo que a gente falou, né, do se colocar a serviço, do ser disponível, do abrir espaço para tempo de qualidade, para o diálogo, né? A mamãe entende pelo que você está passando, filha. Eu também vivi, olha, sabe, quando eu era adolescente, eu tive uma situação assim, contar a sua história. Eu resolvi dessa forma, mas eram outras pessoas. Eu acho que você precisa encontrar aí, né, dentro desse momento que você está vivendo, dessa situação que você está vivendo, o que seria mais adequado você tomar de decisão, né? Porque a mamãe contou aqui a história dela para você, mas era o sentir dela e a outra pessoa. Mas e aí? A sua história é outra. É parecida, mas os personagens são diferentes. Então a gente também tem que ter um olhar diferente. A gente precisa falar essas coisas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E isso vai fortalecendo eles emocionalmente, eles vão desenvolvendo habilidades para resolução de problemas, sabe? Você falou uma coisa do brincar, né, para desenvolver habilidades que academicamente depois serão importantes. Já dizia Lia Luft, né, que a infância é o chão que a gente pisa. Então, na infância, todas as nossas experiências afetivas, emocionais, as nossas descobertas, a forma, né? Que é aquela coisa do poder do discurso materno e do paterno também, porque são as referências da criança, né? Aquilo que a gente fala para os nossos filhos, a forma como a gente resolve as nossas questões do dia a dia e ensina como eles podem ou devem resolver, faz toda a diferença, sabe? O brincar é fundamental na infância. As habilidades motoras, que é algo que ninguém fala sobre isso, né? O brincar, ele desenvolve todas as habilidades necessárias para a vida acadêmica lá na frente. Todas. As cognitivas, as habilidades motoras, que são preditoras, por exemplo, da aprendizagem, do processo de alfabetização, da coordenação motora fina, da apreensão, né? Da localização espacial. Ninguém para pensar que uma criança, quando está brincando, está experimentando, se sobe, se desce, está calculando, gente, mas se eu subir, não vai dar tempo, eu vou cair, vou virar perninha, não, vou usar perninha. Tudo isso é treino para a vida acadêmica. É fundamental, sabe? As habilidades socioemocionais, como reagir, como conviver com o mundo, a consciência social, quem eu sou no mundo, como as minhas decisões impactam nesse mundo do qual eu faço parte, sabe? Isso. Todas essas habilidades são habilidades que a gente aprende na infância, que a gente desenvolve na infância, no brincar, na interação com os nossos cuidadores, com os irmãos, com os avós, e depois com os amiguinhos da escola, depois com a professora. Né? E também tem uma coisa, né, que ficou aqui matando na minha cabeça quando você falou dessa questão da escola. Porque eu sou, apesar de ser educadora, eu sempre fui fora da caixa e nunca me encaixei nesse sistema educacional que, na minha opinião, é extremamente ultrapassado, tá? Olhando para as questões conteudistas, principalmente, classificatórias, porque como eu sou um cérebro atípico e eu sofri muito na minha vida acadêmica, eu fui muito diminuída na minha capacidade, nos meus talentos, nos meus potenciais, porque você tem que, eu detesto, tem que, tá? Porque numa sala de aula, Márcia, a gente tem muitos cérebros e cada um tem um tipo de inteligência predominante.
e cada um tem a sua história íntima, a sua singularidade que precisa ser respeitada. Então, é muito desafiador quando a gente percebe que os professores ainda têm que se preocupar, são massacrados. Professores, porque as minhas melhores amigas todas são educadoras, tá? Então, todas não, a maioria, né? Para não gerar filme para ninguém. Sofrem. Tem que ter ajuda terapêutica, vivem tristes, sabe? Desenvolvendo uma série de transtornos. Por quê? Porque tem que dar conta de conteúdo. Aí, olha a incongruência, né? No mundo como a gente vive hoje, onde a tecnologia, gente, está aí a nosso serviço, a gente já tem inteligência artificial, onde você dá um cliquezinho, vem tudo pronto, olhando para as questões de conteúdo. Quem é que faz o diferencial na vida da criança e do adolescente? Quem é? É o professor, né? É o educador. O educador do século XXI, ele precisa ser treinado para entender de desenvolvimento humano, para entender de habilidades, para entender como fazer uma leitura nas entrelinhas do comportamento das crianças e adolescentes que chegam, como conduzir e orientar essa família para que essa criança possa desenvolver na sua melhor versão, naquilo que ela pode atingir, não naquilo que ela tem que atingir, que é completamente diferente, entende? Quando a gente fala de inclusão escolar é isso. Você sabe como tudo está conectado? Tá atrelado, né? Tá junto ali, né? Porque a gente pensa, né? É uma coisa só. É uma coisa só, me incomoda a gente ter que dividir as áreas, né? Não. Gente, inclusão escolar, eu falo que inclusão é um valor. Inclusão é um valor. A gente não tem que introduzir inclusão, não. Inclusão é um valor. A gente ensina os nossos filhos a conviverem com a diversidade no berço, a respeitar a vovó no jeito dela de pensar, o papai, a mamãe, o irmãozinho, os amigos. É no berço que a gente ensina. E quando você faz isso, a sua criança ela não vai perceber, se assustar com o diferente, porque o diferente é normal para ela, entende? Então, inclusão é valor, é atitude, é comportamento. A tua criança vê que você se relaciona com todo tipo de gente. A tua criança vê que você entra e sai dos lugares com fluência, com alegria, com tranquilidade. Então, ela vai seguir os seus passos. Agora, quando você, né? Porque é muito comum quando a gente trabalha em escola, por exemplo, você chamar uma família porque uma criança, sei lá, agrediu a outra ou falou alguma coisa inadequada, enfim, a mãe ou o pai fala, gente, mas eu não sei onde ele aprendeu isso. Eu nunca ensinei isso para ele. Não, gente, ele aprendeu aonde, então? Sabe? Você precisa prestar mais atenção no seu ambiente, porque tudo bem, às vezes não foi você, mas quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Que estão junto ali, que fazem diferença, né? Nesse processo, né? Rô, eu queria... A gente vai refletindo, né? Eu vou ouvindo você, a gente vai ali tendo os insights, ali, relembrando de tanta coisa, né? Inclusive sobre a nossa responsabilidade dentro de tudo isso, né? Porque também, quando a gente está falando aqui, a gente está falando primeiro para a gente aqui, né? Por que você acredita que está tendo um alto índice tão grande de problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes? Porque os números são assustadores e alarmantes, inclusive pessoas que estão ali, crianças e adolescentes tirando a sua própria vida, né? Por que você acredita que isso tem desencadeado tanto nessa fase da vida, que é uma fase inicial da vida, né? Porque se a gente pensa ali na primeira infância, é a chegada, né? Quando a gente vai para a adolescência, eu falo, cara, é a fase inicial onde a vida começa a se abrir para nós ali. Você vibra, né? Você sonha em descobrir, É desbravar o isso, mundo. né? Bom, eu entendo que tem a ver com tudo isso que a gente já falou, tá? Tem a ver com uma sociedade que está doente, com cuidadores, sociedade que eu falo especificamente também, olhando, claro, aqui como a gente está falando das crianças
para os cuidadores, para os educadores, né? O mundo está cheio de desafios, eles fazem parte da vida da existência humana. Eu entendo que a pandemia, ela evidenciou muitas questões que estavam abafadas, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas conseguiam disfarçar, porque você sai de manhã para o seu trabalho, volta à noite, né? Toma banho, vai dormir, às vezes já chega até jantado, você não precisa se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, mas a pandemia, ela fez esse convite à humanidade, né? Então as pessoas precisaram conviver, as pessoas precisaram se olhar no espelho, e isso dói. Então eu entendo que as pessoas colocaram para fora algumas questões que muitas vezes estavam camufladas, estavam abafadas, né? Então a gente, quando olha isso, que quando a gente se choca com esses índices todos, a gente não sabe um terço. Porque o suicídio, por exemplo, na infância e na adolescência, ainda é um grande tabu. Ainda não é notificado e noticiado como na sua integralidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente sabe de alguns casos, algumas questões ficam evidentes, outras não. E, como educador, eu acredito que a família é a base, estou toda arrepiada quando eu falo isso, a família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. Quando a gente tem uma família que está esfacelada, onde pais e mães, onde cuidadores abriram mão do seu papel intransferível e insubstituível, A gente, muito mais desafios, entende? a gente Não estou entende. culpando pais e mães, tá? Estou fazendo um convite para autorreflexão, para autorresponsabilidade, para entender que você tem um poder no mundo indescritível, que você pode transformar o mundo através da semente que você entrega, só que isso exige prudência, discernimento. Essa é a sua maior responsabilidade como educador. É estar atento, né? Ou acompanhar de perto, né? Lembrar que sempre o adulto é o pai e a mãe, né? E não a criança, né? Porque também Exatamente. a gente tem que entender que essa pessoa ela está em formação, né? Ela está se descobrindo. Então a gente tem visto muitas atrocidades aí acontecendo. Óbvio que a gente não tem que focar nisso, né? E ninguém tá livre, né? De passar por um processo doloroso na vida, né? Então, acho que se olhar, acho que quando a Rô traz muito essa questão da autorresponsabilidade, é entender qual é o meu papel como pai e mãe ali, né? De andar, né, ser responsável ali pela educação de uma criança ou de um adolescente, né? Eu falo que filho é para a vida toda, né? A gente é para a vida toda porque vai estar ali com você, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Rô, do seu trabalho, né? Como que você faz ali? A gente está quase chegando ao fim, passa tão rápido, né? Porque a gente vai conversando aqui. Como que as pessoas podem, né, te acessar para poder estar ali, né, recebendo, se alguém quiser fazer um atendimento, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, mais específico agora aí do trabalho que você faz e como as pessoas podem chegar até você, né? Bom, em primeiro lugar, o meu trabalho é isso aqui que a gente falou o tempo todo, né? É realmente acolher as singularidades humanas. Eu tenho muitas abordagens, né? Então, eu tenho a minha atuação clínica, que aí é olhar para avaliação, intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, né? O que envolve também a família, porque eu não abro mão, enquanto especialista, de ter um feedback mensal com essa família para partilhar
o percurso, para finalizar os pontos de atenção, porque a gente fala da tríade de sucesso, né? Tríade de sucesso é família, escola e especialista. A gente tem que conversar. Então, um bom especialista, ele precisa ir à escola, ele precisa acompanhar a rotina dessa criança, ele precisa dar dicas para a equipe escolar do que está acontecendo aqui no setting clínico e que pode ser aproveitado para incluir essa criança na vida acadêmica e também para a família. Eu desenvolvo um trabalho de orientação e formação, acolhimento, né, de famílias atípicas, mais especificamente, que é o público que eu atendo, tá? E aí as pessoas podem me acessar através do meu perfil, cuidando de ponto gente, tá? Eu atendo aqui no Mandaqui e atendo lá em Suzano também, porque tenho devido ao Instituto, tenho muitas demandas que surgem lá e tem os grupos de famílias atípicas que eu atendo também lá, então acabo, né? E aí faço palestras em escolas também, porque eu tenho livro, e aí faço toda uma sensibilização utilizando o livro para falar de inclusão, para ensinar de forma leve, né, como trabalhar a singularidade humana no ambiente escolar, especialmente levando a importância da união, da conexão família-escola, que é muito importante. Acho que é isso, sabe? Acho que eu queria deixar claro aqui, né, para quem está ouvindo a gente, especialmente cuidadores, pais, mães, educadores, que quando a gente fala do se olhar no espelho, da autorresponsabilidade, ter a oportunidade de guiar uma criança para a vida, uma adolescente, é um convite muito primoroso de Deus, né? É uma responsabilidade realmente muito abençoada, mas que exige de você, quando eu falo dessa forma, eu estou querendo dizer que essa transformação começa em você. Não tem como você. Por isso que eu acho fantástico, né, a oportunidade de sermos pais e mães, de sermos educadores, porque para educar com consciência eu preciso me olhar, eu preciso aceitar as minhas vulnerabilidades, eu preciso buscar ajuda se preciso for, eu preciso investir no meu autocuidado, porque se a minha criança aprende pelo meu comportamento, se é assim que ela vai se conectar afetivamente e construir intimidade comigo, saber quem eu realmente sou, eu quero que ela acesse o melhor que existe em mim. Então, olha que coisa extraordinária é esse convite abençoado para que você se cuide, né? Não porque a gente precisa culpar a falta de cuidado que a gente teve muitas vezes lá para as nossas questões da infância e na adolescência, mas é porque você é a melhor pessoa para cuidar de você. Você conhece a sua essência, você conhece as suas dores, né? Você sabe quais são as suas sombras. Então, quando você olha para isso e você busca ajuda, tá? Isso é muito importante, buscar ajuda, construir uma rede de apoio com quem você possa contar. Isso faz toda a diferença. Com certeza, né? Mas eu acho que você traz tantas coisas aí para a gente refletir, né? A gente sempre fala, né, aqui de forma carinhosa, respeitosa e afetuosa, né? E eu quero muito agradecer aí, Rô. Gente, olha, ela tem um livro maravilhoso. Eu não estou com o seu livro aqui, Rô, mas eu já li Mas ele. eu tô Tá lá, ó. aqui, gente. Vou apresentar para vocês em primeira mão. Esse é o meu livro, Menino de Coração Azul. O ilustrador do livro é um jovem de 22 anos, Paulo Vitor, um artista autista. Inclusive, nós estaremos juntos agora. Semana que vem a gente tem o teatro. Agora, olha que coisa linda que eu ganhei de presente ontem. O Nossa! Menino de Coração Azul está sendo expandido. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Você imagina como o meu coração se derreteu, porque a gente está trazendo agora o Menino de Coração Azul numa nova versão.
de uma parceira muito querida, que é a Mãe Atípica. Você conhece ela, a Dani, que esteve conosco lá na Convenção Atípica, Sim, sim. dela. Ela fez, me deu esse carinho lindo e a gente vai dar vida para o menino de coração azul para que ele possa também abençoar muitas outras famílias. Eu estou muito feliz com o livro, Márcia, porque ele está transformando muitas vidas. Todos os dias eu recebo feedbacks emocionados e claro que eu me desmancho de gratidão, porque é muito bom a gente saber que as nossas sementes estão reverberando pelo mundo. Obrigada, Gente, querida, pelo carinho. o livro tá maravilhoso, né? Já li o livro todinho e fiz uma viagem no livro, né? Porque o seu livro é um convite, é uma linda viagem, né? Pra gente ir viajando junto com esse menino azul, né? Esse menino de coração azul, né? E onde as pessoas podem adquirir o livro? Onde as pessoas O podem encontrar? livro, elas podem acessar, depois a gente coloca aqui para eles o www.cuidandodegentes.com.br/loja ou através da bio, tem um link na bio da Cuidando de Gente. É isso aí, gente. Eu quero mais uma vez agradecer a Adriana, agradecer a você que esteve aqui com a gente. Nosso muito obrigado. A Bianca está trazendo aqui. Eu também me desmancho de orgulho pelo seu trabalho. Sinto muito orgulho de você. É isso aí, Adriana. A gente fica feliz, né? De ver aí pessoas como a Roberta fazendo um trabalho lindo que transforma a vida das pessoas. Importante E que você também, falar, né? só rapidinho aproveitar esses últimos instantes, que o livro foi lançado pela Barros, que é uma editora inclusiva, né? E que acolheu o Menino de Coração Azul com muito carinho também. E as pessoas também podem comprar o livro pelo site da editora, a Barros Editora Inclusiva. É isso aí, gente. Ó, inclusive, eu vou lançar agora, sexta-feira, agora, o meu livro também pela Barros aqui, ó. Maravilhoso. A Adriana e o Júnior lá. E o Arthur, né? Nosso autor Arthur lá, que é um sucesso, né? Vão estar aí. E a gente vai estar lançando esse livro agora, Gotas de Amor, a Cura da Depressão. Sexta-feira, lá no Atrium Shopping em Santo André. E você está convidada, né? Você, Roberto e todo mundo, a estarem lá comigo. A gente vai estar lá na livraria Mundo dos Leitores, né? Às 18 horas. E, gente, que possamos nos encontrar, estar lá, né? Se possível. Mas sigam aí a Roberta, né? Sigam a Roberta para acompanhar todo o trabalho dela e para estar junto, porque a gente precisa se unir nesse movimento do bem, nesse movimento do amor, nesse movimento de transformação. Rô, excelente dia. Vou começar outra live aqui agora com a psicóloga Ivete Soares também. A gente vai trazer aí um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre sexualidade e saúde mental. Então, vocês acompanhem aí com a gente, tá bom? Obrigada, lindona. Super beijo Obrigada. e até Boa breve, hein? semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.